E aí, galera, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje é dia de falar sobre interação gênica. Vem comigo! Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre interações gênicas. O que é uma interação gênica? É quando eu tenho um ou mais genes que estão localizados em cromossomos diferentes atuando no mesmo fenótipo. Então veja bem, até o momento a gente viu casos de polialelia, quando eu tenho vários alelos na determinação de um fenótipo. Só que esses alelos, eles estão presentes no mesmo locus gênico. Então mesmo eu tendo vários alelos, apenas dois que vão se combinar para determinar aquela característica. Quando eu tenho os casos de pleiotropia, como é o caso de anemia falciforme, fenilcetonúria, galactosemia, fibrose cística, eu tenho um gene determinando vários fenótipos. Aqui não. Aqui a gente vai ter genes localizados em cromossomos diferentes. Então, olha só, eu tenho aqui um gene A, eu tenho aqui um gene B. Mas eu tenho aqui um par de cromossomo homólogo e aqui é outro par de cromossomo homólogo. Só que o que está me dizendo a interação gênica? Que esse gene A e esse gene B, eles conseguem interagir para determinar um fenótipo. São 3 tipos de interações gênicas, vamos conhecer cada uma delas. Vamos começar pela primeira. Genes complementares conhecidos como não epistáticos. Nesse caso, realmente o próprio nome já diz, eles são complementares. O que isso significa? Que eu tenho 2 genes, cada um desenvolve uma característica no meu organismo, só que essas características elas dependem uma da outra. E eu vou te dar um exemplo que acontece na espécie humana, que é uma anomalia conhecida como surdez hereditária. Por exemplo, para a formação do meu aparelho auditivo, há um gene, aqui representado pelo D, que é responsável pelo desenvolvimento da cóclea. Mas há outro gene, presente em outro cromossomo, que é responsável pelo desenvolvimento do nervo auditivo. Então, para que a cóclea se desenvolva normalmente e para que o nervo auditivo se desenvolva naturalmente, ambos precisam ter pelo menos um alelo dominante. O que acontece se um desses genes vir em homozigose recessiva? A pessoa vai ter aí a característica de surdez hereditária. Isso significa que para a pessoa não ter surdez, ela precisa ter pelo menos um alelo dominante de cada um desses 2 genes. Então a pessoa pode ser desão-dezinho ou desão-desão, pode ser exão-ezinho ou exão-exão, mas ela tem que ter um alelo dominante de cada um desses genes para que ela forme a cóclea e o nervo auditivo normalmente. Caso ela tenha um desses 2 genes em homozigose, já é suficiente para afetar a audição dela e ela ter aí uma característica de possuir uma surdez hereditária. Nós temos aqui o caso de epistasia ou genes epistáticos. O que isso acontece quando um gene consegue inibir a ação do outro? Como assim? Vamos supor, eu tenho aqui um par de cromossomo homólogo e aqui eu tenho um par de cromossomo homólogo. Esse aqui carrega um gene, o gene B. Esse aqui carrega outro gene, o gene A. Vamos supor que o gene B ele é responsável por determinar uma característica naquele organismo. E qual é a função do gene A? É inibir a ação desse daqui. E essa inibição, esse caso de epistasia, pode acontecer tanto em dominância quanto em recessividade. Vou dar um exemplo de epistasia dominante. É o caso do formato das asas em drosófilas. As moscas, elas possuem um gene A que determina o formato da asa. Se possui alelo dominante, asa longa. Se possui alelo recessivo em homozigose, asas curtas. Mas ela tem um gene B localizado em um outro cromossomo. E esse gene, quando ele possui um alelo dominante, já é suficiente para inibir a ação do A. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a formação de asas vestigiais, ou seja, não terá a formação de asas nessas drosófilas. Nós temos ainda o caso de epistasia recessiva. Por exemplo, eu tenho aqui o gene B, que determina a coloração das penas nas araras, mas eu tenho aqui o gene A, que inibe a ação do B.
Só que para ele conseguir inibir a ação do B, ele precisa estar em homozigose, já que essa é uma característica recessiva. A inibição acontece por recessividade. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, se a arara possuir um Bzão, ela tem penas avermelhadas. Se ela possuir Bzinho, Bzinho, ela vai possuir penas amareladas. Só que se junto com esse gene aqui, ela possui um Azinho, Azinho, essa coloração ela vai ser inibida. Então, casos de epistasia é quando um gene consegue inibir outro gene. E essa epistasia, ela pode ser tanto dominante como recessiva. E a gente tem os casos aí de poligenia, que é quando eu tenho a ação aditiva dos genes. E nós temos aqui o caso de poligenia. Na poligenia, eu tenho a ação aditiva dos genes. A poligenia, ela é utilizada para determinação da coloração da pele, da cor dos olhos. Eu trouxe aqui para você um caso de tipo de cristas nas galinhas. Nós temos aqui 4 tipos de cristas, 4 tipos de fenótipos. A crista rosa, a crista ervilha, a crista noz e a crista simples. O formato da crista nas galinhas ocorre pela interação de 2 genes, o gene R e o gene E. Quando a galinha possui um alelo dominante para o gene R, mas ela possui homozigose no gene E, ela vai ter o formato de crista rosa. Agora, se ela tiver recessividade homozigota para o gene R, mas no gene E ela possui um alelo dominante, ela vai possuir o aspecto de crista ervilhada. Agora, se ela possuir para os 2 genes pelo menos um alelo dominante, ela vai possuir essa crista no formato noz. Agora, se ela for dupla homozigota recessiva, ela vai ter esse formato de crista simples. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre a coloração da pele. A coloração da pele ela é determinada por 2 genes diferentes que estão presentes em cromossomos diferentes, o gene A e o gene B. A interação desses genes gera 5 fenótipos diferentes: o negro, o mulato escuro, o mulato médio, o mulato claro e o branco. E você pode analisar aqui na tabela ao lado os genótipos possíveis de cada um desses fenótipos. Ou seja, se a pessoa é totalmente homozigota dominante, ela vai ter aí o fenótipo negro. Agora, se ela for totalmente homozigota recessiva, ela vai ter o fenótipo branco. Ou seja, a condição dos alelos dominante aumenta a produção de melanina pelas células epiteliais presentes nessa pessoa. Já a coloração dos olhos ainda é um mistério na ciência, mas há o conhecimento de que 4 genes localizados em cromossomos diferentes interagem entre si na determinação de 9 diferentes fenótipos. Como existem mais fenótipos do que esses 9, ainda está em estudo a questão da coloração dos olhos. Pessoal, o que você tem que pensar em casos de interações gênicas é que todos esses dados de recessividade ou homozigose, eles normalmente vão se encontrar no enunciado do teu problema. Então, por isso que a gente vai resolver alguns exercícios agora. O que você tem que estar atento é o seguinte, é saber o que é gene complementar, o que são casos de epistasia e o que são casos de poligenia, e não confundir de jeito nenhum com casos de polialelia e de pleiotropia. Cada caso é um caso. Você precisa saber o que é cada um deles, mas agora, o que é dominante, o que é recessivo, quantos genes que determinam o tipo de crista nas galinhas, isso normalmente o problema vai te dar. E é isso que a gente vai fazer agora, porque nós vamos para o nosso Resolvendo! Então, pessoal, eu trouxe aqui 2 situações problemas sobre interação gênica. O primeiro estudo de caso aqui é sobre o cruzamento de abóboras. O enunciado me leva a crer que o formato das abóboras ocorre pela interação de 2 genes, o gene A e o gene B. Abóboras que apresentam o formato discoide, elas possuem pelo menos um alelo dominante para cada gene. Agora, se o indivíduo for duplo homozigoto recessivo, as abóboras terão formato alongado. E se ele possuir homozigose recessiva em um dos genes, ou para o gene B ou para o gene A, vai ter então o formato esférico. Então o problema pede o seguinte: cruzando um indivíduo que é duplo heterozigoto, ou seja, Azão Azinho, Bezão Bezinho, ou seja, ele é discoide,
com indivíduos que possuem o fruto alongado, duplo homozigoto recessivo. Qual a possibilidade de nascer daí indivíduos que são discoides? Então vamos lá. Como a interação gênica segue a segunda lei de Mendel, a primeira coisa a se fazer é pensar quais gametas que esse indivíduo tem a possibilidade de formar. Esse indivíduo aqui que é duplo heterozigoto, que tipos de gameta que ele vai formar? Vamos lá. Azão com Bzão, um tipo de gameta. Azão com Bzinho, outro tipo de gameta. Azinho com Bzão, outro tipo de gameta. Azinho com Bzinho, outro tipo de gameta. Então, como ele é um duplo heterozigoto, ele consegue formar 4 gametas diferentes. E o outro indivíduo? Ele tem frutos alongados, então ele é duplo homozigoto recessivo. Ele é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Que tipo de gameta que esse indivíduo forma, gente? Ele só forma Azinho e Bzinho. Todos os gametas são iguais. Então, Azinho e Bzinho. E vamos ao cruzamento. Esse com esse. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Esse com esse. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Esse com esse. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Esse com esse. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Tá aqui. Ele tem a chance de 1/4 de nascer indivíduos que têm a abóbora no formato alongado. Ele tem a possibilidade, ó, aqui tem homozigose e aqui tem homozigose. Então, ele tem 2/4, né, ou 50% de chances de ter indivíduos com o formato de abóbora esférica. E ele tem 1/4 de possibilidades de vir, então, abóboras que têm esse formato discoide. Então, tá aqui a nossa resposta, 1/4 de chances ou 25%. Agora, vamos observar um outro caso. Eu tenho aqui uma situação que o problema me traz aqui. Esses são os dados sobre a formação de pelagem em cobaias. E a gente tem que analisar o seguinte. Olha só, se essa cobaia, para os 2 genes, ela possui um alelo dominante para cada um, ela vai ter a coloração preta. Se ela possuir homozigose do gene B, ela vai ter, então, a condição marrom. Se ela for homozigota recessiva para o A, e tiver aqui um B como dominante, ela vai ser branca. E se for um duplo homozigoto, ela vai ser branca. Que tipo de situação é essa? É uma interação gênica de genes complementares? É uma poligenia ou é um caso de epistasia? O que a gente consegue perceber aqui? Que quando eu tenho homozigose recessiva do gene A, eu tenho a formação de cobaias de pelagem branca. O que isso quer dizer? Que quando esse indivíduo possui para o gene A Azinho, Azinho, ele consegue inibir a ação do B. Se um está inibindo o outro, é epistasia. Tá, mas essa epistasia, ela é dominante ou ela é recessiva? Ela é recessiva, né? Porque a gente está vendo aqui que só um gene na condição recessiva que consegue, então, inibir a ação do outro. É isso, minha gente! E para não ficarmos apenas nesses exercícios, simbora fazer o nosso resumo e logo após o nosso resumo, resolver aquelas questões que estão lá na descrição do vídeo. Então vamos ao nosso resumindo! Então, galera, pegue seu papel e a sua caneta, que hoje é dia de resumir sobre interações gênicas. Interações gênicas é quando 2 ou mais genes localizados em cromossomos diferentes agem na determinação de um fenótipo. É uma variação da segunda lei de Mendel. São 3 tipos: genes complementares ou não epistáticos, 2 epistáticos e 3 poligenia. No caso dos genes complementares, é quando esses genes situados em pares de cromossomos diferentes determinam um fenótipo, como é o caso da surdez hereditária, representada por genes D e E. As pessoas que possuem os alelos dominantes para ambos os genes, elas vão possuir uma condição normal, ou seja, sem surdez. Já no caso epistático, é quando um gene é capaz de inibir a ação do outro. Temos como exemplo ali quando um caso é dominante, na formação das asas em drosófilas. O alelo azão representa asas longas, azinho, asas curtas. Agora, outro gene representado por V, Vzão, apresenta asas vestigiais, ou seja, ele inibe o gene A, e o Vzinho é não epistático, ele não vai influenciar num fator de inibição.
Então, num cruzamento entre duplo heterozigoto, eu vou ter uma proporção de 12 para 3 para 1, ou seja, 12 moscas com asas vestigiais, 13 com asas longas e uma com asas curtas. A gente tem ainda um exemplo 2 de gene epistático recessivo, que isso acontece em homozigose, como a coloração das penas de araras, onde um gene determina a cor, mas outro gene pode inibir a coloração se ele for homozigoto recessivo. Então a gente tem os casos de poligenia, que verifica-se a ação aditiva de vários genes combinada à ação do ambiente para a determinação de um fenótipo. Há uma variação contínua. Exemplo, a cor da pele humana. A gente tem um gene 1 e um gene 2, mas possuem vários fenótipos. Por exemplo, branco, negro, mulato escuro, mulato médio e mulato claro. Então a gente percebe ali uma ação aditiva desses genes. A gente tem ainda um outro exemplo que é a crista da galinha, onde a gente tem dois genes representados ali por E e por R. Dependendo da combinação, essa galinha pode possuir cristas rosa, ervilha, noz ou simples. Presta atenção, quando eu tenho dois ou mais genes para determinar um fenótipo, é interação gênica. Quando eu tenho um gene e vários fenótipos, é pleiotropia. Quando eu tenho um gene e vários alelos, é polialelia. Dá um print no esquemão e bora estudar! Galera, ó, um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula!